Glória a Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos meditar hoje a respeito de um tema muito oportuno para as nossas vidas. Um tema muito oportuno para a nossa igreja atual. E por que não também dizer para a nossa igreja local. O tema de minha mensagem é: reconstrua o altar do templo. Reconstrua o altar do templo. Irmãos, há uma necessidade de reconstruirmos o altar do templo do Senhor em nossos corações. Amém. Nós estamos experimentando dias de esfriamento espiritual. Então eu te pergunto, como estão as chamas do altar do teu coração? Mediante isto, quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Amém? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 15 versículos do primeiro capítulo, e no capítulo de número 2, apenas o versículo número 9. Na minha tradução, é a tradução NVT. Talvez possa estar diferente da tradução dos irmãos, mas o propósito do texto, o propósito da tradução é o mesmo. Então, se tiver diferente, os irmãos acompanhem junto com a minha leitura. Ageu, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Versículo de número 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos,
em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Capítulo de número 2 e o versículo de número 9. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Novamente, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Podem tomar os assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, no ano de 966 a.C., o rei é levantado em Israel, o rei Salomão. E o rei Salomão, ele tem como um dos propósitos do seu reino fazer ou realizar o sonho que o seu pai Davi não teve a oportunidade de realizá-lo. É importante ressaltar que Davi desejou construir o templo para o Senhor, mas Deus o proibiu, porque as suas mãos eram manchadas de sangue. Davi era um homem de batalha, Davi era um homem guerreiro, um homem de grande valor para o exército israelense. Então, o Senhor, ele diz que o seu filho haveria de construir este templo. Então Deus levanta o rei Salomão, e o Salomão tem como propósito realizar o sonho de seu pai. E passam-se os tempos, e Salomão começa a planejar, junto com o povo, junto com os nobres, junto com toda a sociedade israelita, eles começam a planejar a construção do templo. Seu pai Davi havia deixado muitos mantimentos para a obra do Senhor. Toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de bronze. Salomão, então, começa a construir o templo do Senhor. Então, ele constrói no ano de 966 a.C. E é importante dizer que este templo foi uma das maiores arquiteturas que o homem já fez em toda a história da humanidade. Este templo era um templo poderoso, um templo pomposo, um gigante templo, um templo maravilhoso, um templo em que muitos iam para apreciar a sua beleza. Era um templo ricamente cheio de ouro, banhado a ouro, a prata, a bronze, aos materiais, as pedras mais preciosas. Suas madeiras eram as madeiras de cedro, uma das madeiras mais eficazes, uma das madeiras melhores que existem no mundo. E Salomão, ele constrói esse templo com toda a sua glória, com todo o seu vigor, com todo o seu poder. Salomão constrói no ano de 966 um templo maravilhoso, um templo perfeito, um templo impecável. E ali a glória do Senhor era manifestada. Na inauguração do templo, a glória do Senhor encheu aquela casa. Ali o povo judeu, eles sacrificavam a Deus. Ali o povo judeu adoravam ao Senhor. Ali o povo judeu consagravam-se para o Senhor. Era um templo majestoso, um templo poderoso, um templo gigantesco. E assim, Deus, por meio de Salomão, inaugura este templo. E o povo se alegra com a construção desse templo, porque agora eles tinham uma casa para que pudessem adorar ao Senhor. Desde a saída do Egito e até a conquista da terra de Canaã, Deus habitava apenas em tendas, apenas em tabernáculos. Mas agora, com a construção deste templo, Deus habita no meio do seu povo, por meio de um gigante templo construído pelo rei Salomão. Mas é importante, irmãos, vos dizer que com o passar dos anos, com o passar das décadas, dos séculos, o povo judeu foi se esfriando. O coração dos judeus acabou não se voltando mais para o Senhor dos Exércitos. O coração dos judeus, que antes estava em adorar ao Senhor, em adorar somente a Deus e Yahvé, hoje, ou naquele tempo, melhor dizendo, o coração do povo se rebela contra Deus. Então eles passam a cultuar outros ídolos. Eles passam a se corromper. No lugar que era a adoração do Senhor, eles trocam por ídolos.
Eles trocam por deuses, deuses de estátuas, deuses de madeira, que não podem ouvir, que não podem falar, que não podem andar, que nada podem fazer. Eles traem a Deus, eles adulteram contra Deus. E ainda por cima, eles adulteram, eles traem, se corrompem. Eles se corrompem dentro do templo de Deus. Então, meus irmãos, a história de Israel é uma história marcada por altos e baixos. Especialmente ali onde ficava localizada a região de Judá, de Jerusalém, de Belém. Era uma nação que se levantava um rei ímpio, e toda a nação se corrompia. Era uma nação que Deus levantava um homem justo, um rei íntegro, e a nação voltava-se para os caminhos do Senhor. A nação israelita não tinha uma firmeza em Deus, não conhecia a Deus, e por isso eles se corromperam, por isso eles adoravam a deuses. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver que fica registrado que o povo se desviou dos caminhos do Senhor. O povo adorava deuses onde eles tinham que sacrificar seus próprios filhos. O povo se corrompeu de uma maneira grosseira, de uma maneira totalmente ímpia, onde a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Deus amava a nação israelita, e Deus ama. Naquela época, Deus levantou muitos profetas, inúmeros profetas, para pregarem contra o povo, para pregarem para que eles se arrependessem, para pregarem contra as suas atitudes, para pregarem contra as suas ações. Mas volta e meia, o povo não dava ouvidos aos profetas. Pelo contrário, muitos deles eram mortos. Muitos dos profetas do Senhor foram mortos por dizer a verdade. Muitos dos profetas do Senhor foram assassinados por dizerem, por pregarem a verdade. Então a nação israelita tem uma história marcada pela corrupção. E nós vamos ver que Deus amou o seu povo. E porque Ele amou, Ele os repreendeu. Deus não queria destruir a nação israelita. Deus não queria destruir a sua nação, que Ele escolheu por meio de Abraão. Deus queria que eles fossem prósperos. O desejo de Deus era a bênção contínua sobre suas vidas. Mas o povo preferiu a maldição do que a bênção. Deus levanta o profeta Isaías. Eu quero aqui ler para os irmãos, para termos uma noção de como era a corrupção e de como foi a ira do Senhor naquele tempo. Isaías capítulo de número 1, versículo 11 ao 14. Veja a ira do Senhor sendo despejada para o seu povo. A indignação do Senhor ao levantar o profeta Isaías para pregar contra a sua nação. Isaías capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim: O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiro, de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não suporto mais vossas reuniões solenes. Irmãos, veja a indignação do Senhor. O Senhor, quando determina o holocausto, quando determina a lei do holocausto, Ele pede que os carneiros sejam os melhores carneiros, sejam os melhores bodes. Mas aqui, neste momento, o povo perdeu a total referência por Deus, que eles entregavam para o sacrifício carneiros mancos, carneiros doentes. Por isso que o Senhor diz: estou farto dos seus holocaustos, estou farto do seu incenso. O Senhor não queria sacrifícios no altar. O Senhor queria que o coração deles estivessem no altar do Senhor. O Senhor não desejava que o fogo consumisse aquele carneiro inútil. O Senhor desejava que eles tivessem uma vida próspera na presença do Senhor. Então Deus, Ele aqui
ele mostra a sua ira, ele mostra a sua indignação. O povo se corrompeu por completo. Fizeram do templo do Senhor um ritual de sacrifícios para ídolos pagãos. Novamente, o Senhor, ele vai trazer uma mensagem para o seu povo, um alerta, uma indignação, e ele levanta novamente o profeta Jeremias. Vejamos o que o Senhor diz por meio da boca do profeta Jeremias. Jeremias capítulo número 2 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: pois o meu povo cometeu duas maldades. A mim me abandonaram o manancial de águas vivas, me trocaram e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Veja que Jeremias, ele é levantado por Deus para repreender aquela nação. E ali o Senhor diz por meio da sua boca: vocês me abandonaram, vocês me trocaram, vocês foram em busca de deuses que nada podem fazer. Vocês trocaram o manancial de águas vivas, vocês trocaram o pão da vida, vocês trocaram o maná dos céus e foram em busca de cisternas rotas, cisternas vazias, cisternas que não contêm água, cisternas que não podem saciar as vossas sedes. Israel se corrompeu, Israel se rebelou contra o Senhor. E o Senhor levanta os profetas para repreender aquela nação. Mas aquela nação não se volta para o Senhor. Deus é um Deus justo. Ele não tolera o pecado. Deus é um Deus justo. Ele não tolera a iniquidade. E o Senhor diversas vezes falou: arrependam-se, senão trarei sobre vós a destruição. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. E o povo, ele não se arrependeu. O povo continuou nas suas práticas pecaminosas, pelo que a ira do Senhor foi despejada sobre aquela nação. Pelo que a ira do Senhor devastou todo aquele povo. Pelo que a ira do Senhor consumiu toda aquela nação. No ano de 586, Deus levanta um homem, um poderoso guerreiro, o rei Nabucodonosor. E Deus o chama de seu servo. Um homem mau, um homem que não tinha valor, era um homem que fazia muitas maldades com os reinos que ele invadia, era um homem brutal, um homem sem misericórdia. E Deus o levanta e o chama de seu servo. Quando Deus quer fazer o seu povo voltar para si, Ele manda a maldade sobre nós. Quando Deus quer nos repreender, Ele não vem nos abraçando. Muitas das vezes Ele pode vir nos abraçando. Muitas das vezes Ele pode nos dar a mão. Mas se nós permanecemos no pecado e Ele nos repreende, nós permanecemos, então nós iremos sofrer a ira do Senhor. Nós somos uma geração que dificilmente estuda ou ouve falar a respeito da ira de Deus, ou a respeito da punição de Deus. Deus é justo, Ele não tolera o pecado, e Ele não tolera que o seu povo permaneça na iniquidade. Certo? Se for para Deus tirar tudo o que você tem, sua empresa, seu dinheiro, seu carro, tudo que é valioso para você, Deus vai tirar sem dificuldade alguma. Deus, Ele faz isso porque Ele nos ama. Deus nos repreende porque Ele nos ama. E aí, Deus levanta Nabucodonosor para repreender aquela nação. Deus levanta Nabucodonosor para castigar aquela nação. E o Senhor, Ele permitiu ainda que o povo adorasse 380 anos. O templo de Salomão, da época que foi construído até a época que foi destruído, perdurou por 380 anos. Mas foram 380 anos de manchas, 380 anos de adoração falsa, 380 anos onde o povo se corrompeu, 380 anos onde o altar do Senhor foi manchado. E o Senhor levanta Nabucodonosor, e Nabucodonosor entra com todo o seu poderio bélico
com toda a sua grandeza, e ele invade o reino de Judá. Ele invade o reino que estava localizado ali na região de Belém. E Nabucodonosor, ele invade de uma maneira avassaladora. Ele destrói tudo o que ele vê pela frente. E não obstante disto, ele destrói o templo do Senhor. Ele saqueia todos os seus ouros, todos os tesouros, ele saqueia e leva para o seu reino. E como uma resposta para o povo israelita, ele destrói, reduz a cinzas aquele templo. Aquele templo que era maravilhoso, que era estupendo, que era glorioso, hoje, naquela época, é reduzido a cinzas. Porque o povo pecou e não se voltou para o Senhor. Deus trouxe punição para aquele povo. Muitos tiveram seus entes queridos mortos de uma maneira bárbara, de uma maneira cruel. Muitos tiveram suas casas incendiadas, seus palácios destruídos. Foi uma verdadeira avalanche contra o povo de Deus. E o Senhor ali, ele permite que aquela nação viva durante 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos sem adorar ao Senhor no templo. 70 anos sem o fogo do altar estar aceso. 70 anos de esfriamento. 70 anos de dor. 70 anos de sofrimento. É assim que Deus nos pune. Deus tira para nós aquilo que é valioso. Para os judeus, o templo era valioso. Para os judeus, o templo era a beleza de Israel. Para os judeus, o templo era a maior arquitetura da sua história. Mas hoje, ele foi reduzido a cinzas. Quando Deus quer nos repreender, irmãos, Ele não nos respeita. Ele nos leva ao pó. Quando Deus quer trazer a sua ira diante de uma nação, Ele destrói por completo. Muitos de nós não conhecemos esse lado de Deus, porque estamos acostumados apenas a ouvir que Deus é amor. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele tem que nos repreender. Porque Ele é amor, Ele tem que nos colocar no caminho certo. Muitas das vezes, ser repreendido pelo Senhor é a pior experiência que um homem, que uma mulher, ou que uma igreja, ou uma nação possa sofrer. A nação israelita foi completamente devastada, completamente destruída, porque não adoraram ao Senhor. Pois bem, meus irmãos, passados esses 70 anos, o Senhor, Ele levanta o grande rei Ciro. O rei Ciro, ele invade o reino babilônico. E ali, ele destrói a Babilônia. E era comum dos medos persas dar autoridade para que o povo cativo voltasse para a sua terra, ou que cultuassem os seus deuses. E ali Ciro, ele é levantado por Deus para redimir o povo de Israel. Então, o Senhor levanta Ciro, e Ciro concede a liberdade para o povo voltar para a sua terra natal. E a primeira leva que o Senhor permite voltar a Jerusalém é justamente esta leva que foi junto com o profeta Ageu. Pois se não vejamos, o governador da época era Zorobabel. O rei Ciro permite que Zorobabel volte para Israel, volte para Judá. Não obstante disso, ele lhes entrega todo o ouro, todo o tesouro que foi saqueado no tempo do rei Nabucodonosor. Então, eles voltam, e os judeus voltam animados, porque eles queriam construir o templo, eles queriam voltar a adorar ao Senhor. O desejo do coração deles era reconstruir o templo. Então eles voltam para a sua cidade natal. Mas ao chegar lá, eles encontram dificuldades. Eles lançam os alicerces, começam a construção, começam a construir o templo. Porém os samaritanos se levantam contra os judeus, e eles começam a se opor, eles começam a os repreender, eles começam a colocar obstáculos na construção do templo.
É importante eu ressaltar, é importante dizer que os samaritanos pediram permissão do rei Artaxerxes, que não permitisse que eles construíssem o templo, não permitisse que eles voltassem a reconstruir o templo. Então ali Israel se sentiu ameaçado e eles deixaram de lado, deixaram de construir o templo. E da sua volta, eles voltaram e ficaram 16 anos sem construir o templo. E é diante desta situação, é diante desse cenário, que Deus levanta o profeta Ageu para reanimar a alegria do povo, para reanimar a fé do povo, para restabelecer a força e construir o templo. Pois senão, vejamos aqui como era a condição do povo. O Senhor levanta o profeta Ageu, e ele diz assim no versículo de número 2: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de construir a casa do Senhor. Note que quando o profeta Ageu, ele vai falar com o povo, vai reanimar o povo, ele vai dizer, voltem, lancem os alicerces, voltem a construir o templo. O povo, ele diz, mas não é a hora de reconstruir o templo. Não é a hora, não é o tempo ainda de reconstruir a casa de Deus. E eles diziam isso porque eles passaram a viver no comodismo, passaram a viver uma vida cômoda. Em vez de eles investirem no templo do Senhor, eles investiram nas suas casas, nos seus palácios, nas suas mansões. Suas mansões eram belas, suas casas eram prósperas, mas o templo de Deus estava em ruínas. Então, o Senhor levanta Ageu para os repreender. Versículo de número 3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas pouco colhem. Plantam muito, mas pouco colhem. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Irmãos, quando Deus novamente quer repreender o seu povo, Ele repreende, derramando a sua ira, nos reduzindo ao pó, ou então Deus faz com que nós venhamos passar necessidades. E ali o povo, eles se deram mais importância às suas vidas, aos seus palácios, às suas casas, do que construir o templo de Deus. Suas casas não eram belas, seus celeiros eram fartos, mas a casa de Deus estava em ruína. Este é o relatório de um homem que não tem Deus no centro do seu coração. A palavra do Senhor diz em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus. Mas o povo estava vivendo o contrário, estavam buscando primeiro as coisas desta terra e deixaram de lado o templo. Quantas vezes, irmãos, nós não deixamos Deus de lado? Quantas vezes não colocamos um sonho no lugar em que Deus está? Quantas vezes não temos um objetivo, e esse objetivo ele é maior do que o próprio Deus? Quantas vezes não queremos conquistar algo, não queremos realizar um sonho, e buscamos mais isso do que o próprio Deus? Esqueça, é inútil, isso não vai prosperar. Se Deus não for o centro da nossa vida, se Deus não for o centro, não estiver no centro de nossos corações, nada em nossa vida, nada que fizermos vai prosperar. O diploma que você tanto quer não vai prosperar. A riqueza que você almeja não vai prosperar. A paz que você deseja, você não vai conquistar. Por quê? Porque Deus não é o centro da sua vida. E assim era a vida do povo judeu. Assim era a vida do povo judeu. Eles trabalhavam muito, mas pouco colhiam. Eles comiam muito, mas não se saciavam. Eles ganhavam dinheiro, muito dinheiro, mas seu bolso era um bolso furado. Esta é a forma também de Deus nos repreender. Deus faz com que venhamos
padecer. Deus faz com que venhamos a ter necessidades. Aquele que não está empenhado em fazer a obra de Deus não pode pedir uma coisa para Deus, porque é inútil. Deus não vai te dar. Deus não vai realizar isto para você. Talvez você até conquiste pelo seu muito esforço, mas do que adianta você conquistar tudo nesta terra, mas Deus for deixado de lado? Irmãos, é nessas circunstâncias que o profeta Ageu, ele é levantado. E ele é levantado e repreende o povo. Então no versículo número 7, ele vai falar: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Veja que o Senhor está falando para que o povo o tenha como centro da sua vida. Vão, subam as colinas, recolham a madeira, edifiquem o meu templo, e eu me alegrarei em vocês. No versículo de número 9, novamente o Senhor o repreende. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse povo para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Novamente o Senhor os repreende. Vocês não obtêm riqueza, vocês não obtêm colheita, porque a minha casa está em ruínas. Irmãos, é inútil viver uma vida onde Deus não é o centro da nossa vida. É inútil viver uma vida onde Deus não ocupa o principal local, a principal prateleira das nossas vidas. E eu não digo isso apenas para os irmãos procurarem a Deus para prosperar, porque o homem que tem Deus já é próspero. O homem que tem Deus de nada necessita. O homem que tem Deus, Deus cuida dele. Deus cuida das suas necessidades. Ainda que não faça prosperar com grandes riquezas, Deus não deixa faltar o pão. Mas Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Deus tem que ocupar os nossos corações. Deus tem que ser a principal pessoa das nossas vidas. Muitas das vezes estamos tão atarefados com a vida, com o trabalho, com o serviço, que deixamos Deus de lado. Como deixamos Deus de lado? Quando não lemos a sua palavra, quando não temos tempo para orar, ou quando não viemos ao seu culto. Esta é a forma, irmãos. E muitos de nós estamos vazios, estamos secos, estamos como uma palha que, se a gente torcer ela, vai sair pó, vai sair cinza, porque Deus não está no centro das nossas vidas. Existem muitas igrejas lotadas, mas ao mesmo tempo vazias. Existem púlpitos cheios, mas ao mesmo tempo vazios. Muitos procuram a Deus apenas no domingo. Muitos só conhecem a Deus no domingo. Como que podemos viver uma vida na presença de Deus se não estamos dispostos a gastar tempo e hora buscando Ele? E ainda queremos prosperar, e ainda murmuramos quando não prosperamos. Deus, Ele não nos fará prosperar se o nosso coração não estiver firmado nele. E nós vemos que a pregação de Ageu gerou resultado. De fato, o povo desejou construir o templo. O povo se animou, pois, se não vejamos o que está escrito, no capítulo 1 e o versículo de número 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. Aleluia. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário.
Irmãos, aqui o povo, ele é animado por Deus. Ele ouviu a mensagem do profeta Ageu e eles se arrependeram e eles voltaram a reconstruir o templo do Senhor. E o Senhor, ele reanima o seu povo dizendo: eu estou convosco, eu estou com vocês, eu estou com vocês. E o Senhor reanima a todos, e todos, de bom grado, com grande entusiasmo, voltam a lançar os alicerces para reconstruir o templo da casa do Senhor. E não ligando a perseguição, a opressão que ainda sofreram dos samaritanos, este povo encontra ânimo para reconstruir o templo. E é um fato muito importante para ressaltar que o povo que tinha mais idade, que viveu e viu a construção, que viu o templo de Salomão, toda aquela arquitetura, ao ver reconstruir este templo, eles se entristeceram, porque o templo não possuía mais a mesma grandeza, o mesmo poderio e a mesma beleza. Mas os jovens que viam a construção do templo, eles se alegraram, porque eles não viram o templo de Salomão, mas agora eles poderiam presenciar a construção do templo para o Senhor. Então ali ocorreu um grito de lamento, um clamor de lamento dos velhos que viram o templo de Salomão, e um grito de alegria dos jovens que viram que iriam construir uma casa para o Senhor. E o profeta Ageu vai dizer no capítulo de número 2 e o versículo de número 3: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Os velhos que viram o templo de Salomão e agora eles observam esse templo que está sendo construído, não tinha a mesma beleza, não tinha o mesmo porte, não tinha as mesmas riquezas, não era tão belo, como a palavra diz, se fosse comparar, seria insignificante, não teria valor. Mas novamente, o Senhor, ele reanima a força do seu povo. No versículo de número 4, do capítulo de número 2, ele vai dizer: mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, sejam fortes, todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor, ele reanima o seu povo e diz: sejam fortes, 3 vezes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que estamos fazendo uma obra para o Senhor e o nosso coração intenta nos dizer que é insignificante, que não tem valor. Nós pensamos que ter valor é chamar a atenção do público. Nós pensamos que algo que tem valor é algo que você seja reconhecido, é algo que você tenha mérito. Nós desprezamos o pouco, nós desprezamos aquilo que é insignificante. Mas para Deus não há acepção. Para Deus, toda boa obra feita com dedicação, feita com alegria, Ele recebe. Para nós parece insignificante visitar um irmão que está enfermo, parece insignificante dar alimento. Muitos desejam popularidade, sucesso, status, fama, mas poucos querem estar onde Deus os chamou para estar. Poucos querem fazer a obra que não tem reconhecimento. Poucos querem fazer a obra que não traz status. Poucos querem fazer essa obra. Parece insignificante limpar a igreja, parece insignificante limpar as janelas, limpar o banheiro, parece insignificante até mesmo fazer o café ou recolher o dízimo, mas para Deus é valioso. Isso é o que importa. Deus olha para a intenção do nosso coração. De nada adianta ser um grande pregador, ser um grande teólogo e ser um homem ignorante, ser um homem egoísta, ambicioso. De nada adianta. Para Deus é inútil, está fazendo um trabalho inútil. Mas para o Senhor, Ele olha com atenção a intenção do nosso coração. Por isso, o povo pensou que era insignificante reconstruir aquele templo. Não vai ter a mesma beleza, não vai ter o mesmo poder, não vai ter o mesmo vislumbre
Vai ser insignificante, mas Deus reanima. Sejam fortes. Sejam fortes. Sejam fortes. E a última forma que o profeta Ageu vai trazer ânimo para o seu povo é uma profecia, uma promessa maravilhosa, que se encontra no capítulo 2 e o versículo de número 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira casa, exteriormente, era uma beleza gigantesca. A primeira casa, a sua glória era o exterior, mas a segunda casa somos nós, o templo de Deus, o santuário do Deus vivo. Aqui, quando o profeta Ageu ele faz este último ânimo ao povo, ele também está se referindo a Jesus. É uma profecia, uma promessa messiânica. Na primeira casa, com toda a sua beleza, com toda a sua glória, o próprio Deus vivo, encarnado em um homem, não entrou por elas. Com todo o seu poder, com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza. Jesus não entrou naquela casa. Jesus não entrou naquele templo. E é por isso que o profeta diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque Cristo andou no segundo templo. Cristo, ele habitou, ele pregou, ele andou no segundo templo. A glória de Deus, o homem perfeito, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele andou no segundo templo. Mas esta também, meus irmãos, é uma promessa espiritual. E é sobre este ponto que eu quero tratar com os irmãos. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios. Nós vemos que este templo que o profeta Ageu fala não é apenas um templo físico, um templo local. É um templo que é as nossas próprias vidas. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Vocês não entendem que são o templo de Deus e o Espírito do Senhor habita em nós? Ainda em Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, lhes foi dado por Deus? Vocês não sabem que o seu corpo, ou seja, nosso corpo, nossa alma, ela é o templo de Deus. Hebreus diz que nós somos o santuário de Deus. Irmãos, quer algo mais glorioso do que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de nós? Irmãos, isso é um motivo de grande alegria. Aleluia. O mundo não tem a presença de Deus, mas a igreja tem Amém. a presença de Deus. Aleluia. Deus, ele não habita mais em arquiteturas feitas por mãos humanas. Deus não habita mais em templos pomposos, em templos grandiosos. Deus habita nas nossas vidas. Deus habita em nossos corpos. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo, ele mora em nós. O Espírito Santo habita em nós. Isso é um motivo de grande vitória. Isso é um motivo de grande alegria. A glória do Deus Todo-Poderoso habita em nós. Habita na igreja do Deus vivo. E é justamente sobre isso que eu quero lhes trazer. Todo templo, o principal local do templo é o altar. O principal local do templo é o altar. E o altar, ele é consagrado para Deus. Deus, ele responde por meio do altar. E simbolizando o altar,
aqui em nossos corpos, significa o nosso coração. O altar de Deus dentro de nós é o nosso coração. E eu pergunto, como está o altar do Senhor em seu coração? Será que o altar de Deus dentro dos nossos corações está em ruínas? Será que o altar do Senhor foi destruído? Será que no altar do Senhor habitam outros ídolos, outros deuses? Será que no altar do teu coração, do meu coração, habita verdadeiramente o Senhor? Vamos entender um pouco mais a respeito do altar de Deus. Vamos abrir em Levíticos, capítulo número 6, uma passagem muito conhecida, muito famosa. Levíticos, capítulo número 6, e o versículo de número 12 ao 13, diz assim: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se, o fogo deverá arder continuamente sobre o altar. O fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, aqui é uma instrução de Moisés aos sacerdotes, aos levitas. Os levitas tinham como função cuidar do fogo do altar. O fogo representa a presença de Deus. O fogo do altar representa a majestade, a glória de Deus. Novamente eu pergunto, as chamas de nossos altares, do nosso coração, está como uma fornalha que queima quem se aproxima? Ou as chamas do altar do nosso coração está minguando, está quase apagando? Como está a presença de Deus? O fogo da presença de Deus no altar dos nossos corações. Eu creio que nessa geração que nós estamos vivendo, muitos sequer têm o altar de Deus em seus corações. O Senhor Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. E a mensagem nesta noite é: reconstrua o altar. Se o altar do teu coração não tem fogo, você tem que reconstruí-lo. Você tem que tratá-lo. Você tem que fazer como os sacerdotes, que a cada manhã retiravam as cinzas e acrescentavam novas lenhas. Nós precisamos reconstruir a presença de Deus, o fogo da presença de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor coloca em nossos corações. Esta é a mensagem que o Senhor diz para a nossa igreja: reconstrua o altar, reacenda as chamas da minha presença. Nós podemos aqui perguntar: como que eu posso reacender esta chama? Como que eu posso reconstruí-la? E eu quero convidá-los a abrir em Apocalipse. Nós vamos ver 4 pontos para reconstruir o altar do Senhor. Em Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 4. Esta mensagem é uma mensagem para a igreja de Éfeso. E nós vamos ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma teologia incorruptível. Era uma igreja que fazia a obra de Deus. Era uma igreja compromissada. Uma igreja que repreendia os falsos profetas. Mas ainda assim o Senhor, Ele olha para os nossos corações. Não adianta eu pregar a palavra, e os irmãos podem até ver ou pensar que sou um homem vivo, mas Deus conhece o meu coração. De nada adianta eu pregar pelas ruas se a presença de Deus não estiver dentro
do meu coração. E é isso que o Senhor diz para Éfeso. Vejamos no capítulo 2, versículo número 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te onde caiu. Arrependa-te e volte a praticar as obras que no início praticava. Irmãos, eu creio que o primeiro passo para reconstruir o altar é voltar ao primeiro amor. Esta foi a mensagem que Deus deu à igreja em Éfeso. Volte ao primeiro amor. Vocês fazem toda essa obra. Vocês evangelizam. Vocês leem almas. Vocês batizam. Vocês pregam. Vocês tenham cuidado com as heresias. Mas ainda assim, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Ainda assim, vocês têm que voltar a praticar as obras que você praticava antes. E ele diz, lembra-te. E aqui eu vos faço questionamentos. Lembra, irmão, quando você aceitou a Cristo, como era o teu coração? Como era a tua vida? Lembra quando você estava no primeiro amor? Você não negociava Cristo. Cristo era tudo para você. Lembra quando você estava no primeiro amor? Você nada mais desejava senão ganhar uma alma para Cristo. Lembra quando você estava no primeiro amor? Você era aquele crente chato, aquele crente que era excluído, aquele crente que ninguém gostava porque você só falava de Jesus. Lembra quando vocês viviam no primeiro amor? Lembra quando despertava pelas madrugadas para buscar a Deus e buscava por horas a fio? Lembra quando o teu coração era inteiramente voltado para Deus? Lembra-te, diz o Senhor. Tem um pouco tempo, irmãos. Vamos prolongar. Não vou prolongar. Perdão. Segundo ponto, para reconstruir o altar da presença de Deus, nós precisamos lançar a lenha da adoração. Irmãos, você quer ter de volta a presença do Senhor? Volte a adorá-lo. Volte a cultuá-lo. Irmãos, é muito triste, porque hoje de manhã tivemos uma excepcional aula e poucos tiveram aqui. Como que podem adorar um Deus que vocês não conhecem? Como que vocês podem adorar um Deus se vocês não conhecem? Se você adora um Deus que você não conhece, você adora um Deus que você fabricou na sua mente, no seu coração. Irmãos, para termos a presença de Deus, é necessário adorar. O salmista Davi era um adorador, um verdadeiro adorador, um exímio adorador. Em Salmo 63 ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma anseia por Ti, como em uma terra seca que necessita de água. Nós devemos ser como o salmista Davi, uma terra seca que necessita da presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos sedentos, a primeira coisa que nós queremos fazer é beber um copo de água. E quando nós bebemos, nós saciamos a nossa vontade. Esse era o sentimento da alma de Davi. Ele se sentia sedento, como uma terra seca, terra rachada, que precisa de água, que clama por água. Assim era a alma dele. Deus era tudo para ele. Nós vemos uma geração em que nós não queremos adorar a Deus. Nós adoramos apenas aos domingos. Adoramos apenas uma vez na semana. Não, irmãos. Nós temos que adorá-lo todos os dias. 24 horas por dia. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Deus tem que ocupar o local, a prateleira essencial das nossas vidas. Reacenda a chama do teu altar, lançando a lenha da adoração. Nós precisamos ser, irmãos, inflamados pela presença de Deus. Precisamos, como que nós. Terceiro ponto. Volte ao retiro secreto da oração. Tiago 4:8 vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Para nós conhecer uma pessoa, para nós nos aproximar de uma pessoa, o que temos que fazer? Temos que conversar com ela, temos que conhecê-la. E a oração é justamente isso. A oração é conversar.
com Deus. A oração é falar com Deus. A oração é levar as suas súplicas diante de Deus. Nós vivemos uma geração que desconhece esta poderosa prática da oração. Nós vivemos em um tempo em que não sabemos orar. Jesus foi um homem de oração. A todo momento ele orava. A todo momento. Era como um pulsar de suas veias. Cada pulso ele buscava a Deus. Jesus era apaixonado por Deus. E Jesus almejava a presença de Deus. Nós podemos ter a presença de Deus quando buscamos em oração. Irmãos, quanto tempo que você está na fé? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus pelas madrugadas? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não é impulsionado por Deus? Há quanto tempo você não vê um obstáculo muito difícil sendo despedaçado por meio da oração? A oração tem poder. A oração faz o braço de Deus, segundo a sua vontade, mover a favor de nós. Por meio da oração, avivamentos ocorreram. Por meio da oração, histórias que tinham um fim trágico foram mudadas. Por meio da oração, almas foram alcançadas. Irmãos, nós não precisamos perder tempo de nossas vidas com coisas banais. Nós temos que ganhar tempo com Deus em oração. As nossas lutas, as nossas conquistas são travadas, são ganhas na oração. A W. Tozer diz que se você quer algo de Deus, você tem que orar. E orar, e orar, e orar muito para alcançar esta coisa. Nós queremos o quê? Queremos ganhar alma? Temos que orar mais. Queremos ser avivados? Temos que orar mais. Queremos mais da presença de Deus? Temos que orar mais. Irmãos, quarto e último. A última lenha que nós temos que lançar para ter a presença de Deus é viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Se nós queremos manter as chamas acesas, nós temos que ter a presença do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que pregar. Ser cheio do Espírito Santo é você fazer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você fazer a vontade de Deus. Quer ver quando você é cheio do Espírito Santo? Quando alguém te provoca e você não revida. Quer ver se você é cheio do Espírito Santo? Quando você está sozinho no seu quarto, às escuras, às escondidas. Quer ver se você é cheio do Espírito Santo? Quando há um dinheiro na sua frente e não tem ninguém olhando. Quer ver se você é cheio do Espírito Santo? Veja se você faz a obra do Senhor. Porque aquele que faz a obra do Senhor, é bem verdade que ele tem tudo para ser cheio do Espírito Santo. Se você não tem desejo em fazer a obra do Senhor, se você não tem desejo no evangelismo, você não é cheio do Espírito Santo. Se você não tem desejo em conhecer a Deus, você não é cheio do Espírito Santo. Se você não tem a ardência no seu coração em se despertar pela manhã, em vir conhecer a Deus, em buscá-lo, você não é cheio do Espírito Santo. Nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é rodar, é pular, é falar em outras línguas. Não, irmão. O Espírito Santo não causa essa loucura. É claro que quando há um abalo do Espírito Santo, nós não conseguimos nos conter. Mas ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso. É viver uma vida na plenitude. É ser cheio. É ter o poder de Deus. É ter autoridade para expulsar demônios. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida incorruptível. É viver uma vida dentro da vontade de Deus. Reconstrua o altar. Nós temos essa maravilhosa promessa de que a glória de Deus será maior na segunda casa. A glória de Deus tem que ser manifestada em nossas vidas. A glória de Deus tem que ser notória em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. A glória de Deus tem que ser manifesta. Meus irmãos,
Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que nós venhamos reconstruir o altar da presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a